Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e mais uma rodada dura, difícil para o Palmeiras. Depois de um resultado assim, tem que ter bastante força de vontade para vir aqui gravar o vídeo. Mas como um compromisso, cá estamos nós. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre mais alguns destaques da rodada, mas antes eu preciso levar um lero com vocês que acompanham aqui o canal, que vem esses vídeos de resumo das rodadas, sempre que tem jogo. Eu pretendo fazer algumas mudanças aqui na forma de apresentar esse quadro, porque eu sempre peço para vocês dizerem o que vocês acham, né? Se vocês estão gostando ou não, que formato vocês acham melhor, o que vocês gostariam de ver. Eu vou dar um enfoque maior nos jogos do Palmeiras, os vídeos saem, como vocês sabem, no dia que tem jogo do Palmeiras, e eu escolho alguns temas ali de maior destaque, alguns temas que eu acho mais relevantes e pontuo eles aqui também. Então a gente vai continuar falando do Campeonato Brasileiro como um todo, mas eu não vou fazer mais aquela abordagem jogo a jogo, comentando tudo o que aconteceu. Eu acho que vai dar menos trabalho até pra mim e de repente agrada mais vocês. Por isso eu digo, continuem comentando, continuem dizendo o que vocês acham, que modo vocês preferem. Pro torcedor do Palmeiras nem muda muito, mas eu sei que tem torcedores de outros times que acompanham aqui também. Então, em função dos resultados que não estavam acontecendo, eu preciso antecipar já algumas alterações, mas ao longo do caminho a gente vai ajustando, vai mudando mais um pouquinho. Afinal de contas, é para isso que a gente faz essa bagaça aqui, né? Então vamos lá, vamos começar falando do jogo do Palmeiras, que enfrentou o Atlético Mineiro jogando em casa e perdeu de 2-0. Eu vou colocar a mesa tática, isso aqui continua porque eu acho que vai ser relevante para esse momento. Palmeiras veio com uma escalação com o Everton no gol, e já antecipo para vocês, eu acho que ele falhou, ele aceitou o primeiro gol do Atlético Mineiro, o que complicou muito a vida do Palmeiras ao longo da partida. Na defesa a gente teve o Mike na direita, fez um bom jogo, a dupla de zaga de Gustavo Gomes e Murilo não comprometeu, não foi um destaque, mas o Palmeiras não perdeu por conta disso, eles não comprometeram o resultado. O Piquerez até que fez um bom jogo, participou bem pela esquerda também. No meio campo a gente teve o Zé Rafael e o Gabriel Menino. E aqui tem duas observações. A primeira é que o Gabriel Menino se machucou muito cedo e logo foi substituído pelo John John. O Gabriel Menino já não é um jogador que tem tanto poder de marcação assim, o John John ainda menos. Mas como o Palmeiras já estava perdendo de 1-0 desde o primeiro minuto, acabou fazendo sentido que é um jogador que também tem presença no ataque, ainda tem algum vigor físico, então ok, razoável. E o Zé Rafael me parece um pouco dormente, ele está anestesiado, parece estar abatido ainda, talvez com a sequência, o mau momento do time, mas ele parece meio desligado em vários lances, ele demora a tomar decisões, não está jogando bem. E nessa partida também não acho que ele tenha ido bem. E outra coisa que a gente nota nos últimos jogos do Palmeiras é que tem havido uma troca de lado, né? O Zé Rafael vinha jogando pelo lado esquerdo, agora ele tem jogado pelo direito, e o Gabriel Menino que entrou pelo esquerdo. Mas como eu falei, isso foi substituído muito cedo. Aberto aqui pela direita a gente teve o Endrick, que é uma alternativa que tira o Endrick ali da presença de área, tira um pouco da capacidade dele de finalizar, mas ele é um jogador com muito recurso, com muita força física, então é uma opção válida, creio eu. Ele tentou alguns lances, hoje ele não foi muito feliz. Pela esquerda o Kevin, que hoje também não foi feliz. O Rafael Veiga fez o meia central e mais uma vez um jogo também muito desligado do Rafael Veiga, tecnicamente errou muita coisa que tentou. E no ataque aquela presença sempre caricata do Rony, que mais uma vez também não entregou muito ofensivamente. Ele chegou a acertar 2 lances ali no começo do jogo, eu falei, opa, hoje é dia dele. Mas logo tudo voltou ao normal e não aconteceu mais nada. Bom, com essa escalação então o Palmeiras não fez uma grande partida, começou já tomando um gol logo de cara, não deu nem para sentir o ritmo do jogo ali. Eu acho que foi uma finalização do Hulk que não foi das mais fortes, né? E me parece que o Everton demorou um pouco ali a entender o lance, a cair, não acabou aceitando a finalização. E aí o Palmeiras se colocou logo desde o começo do jogo numa situação de ter que buscar o empate e já desde o primeiro tempo começou a sofrer contra-ataques. O Atlético Mineiro até no segundo tempo recuou um pouco mais as suas linhas para ter mais espaço ainda e funcionou, né? Mais adiante no segundo tempo, uma bola lançada, o Atlético amplia, o jogador sai na cara do gol, aí no segundo gol aí o Everton não tinha muito o que fazer mesmo, era um lance muito difícil. Enquanto isso o Palmeiras estava tentando apertar o Atlético Mineiro, chegou a criar algumas oportunidades no segundo tempo, se aproximou mais do gol, até porque o Atlético recuou, então isso favoreceu que o Palmeiras frequentasse mais o campo de ataque, mas não foi um grande jogo com muita criatividade. Enquanto o Atlético, além dos 2 gols, teve bola na trave, teve outras finalizações, outros contra-ataques perdidos, um até no último minuto de jogo ali, poderia ter sido 3-0. Então assim, o Palmeiras perdeu e mereceu perder, não foi uma grande partida. O estádio hoje estava mais desanimado, tinha menos gente, a torcida não estava empolgada como geralmente ficaria. A gente vai ver em termos de classificação o que isso representa mais à frente. O Palmeiras está se complicando aí na reta final do campeonato, então não temos boas notícias, mas deixa para comentar mais para frente. Eu só queria anotar uma coisa aqui ainda em relação ao Palmeiras, a respeito dessa atuação do Veiga, que já não vem atuando bem há algum tempo, né? Você vê que em muitos momentos ele vem aparecer aqui na lateral direita para ajudar na construção de jogo. Acontece o seguinte, pessoal, o time do Palmeiras tem como jogador mais lúcido um que não está jogando porque está contundido, que é o Dudu. Ele é o cara que tem mais visão de jogo, assim, tenta passes mais ousados, deixa mais companheiros na cara do gol e tem a característica do drible também. Ele é um cara que sabe rabiscar ali e abrir espaço, né? O segundo jogador nessa lista eu colocaria o Rafael Veiga.
Só que, apesar dele ser o segundo jogador dessa lista, não quer dizer que ele seja um grande construtor de jogo. Ele sabe fazer esse papel, em alguns jogos ele até faz bem, mas na média não é a grande virtude dele. A maior característica do Veiga é finalização. Ele é um meia que tem muita chegada, ele gosta de chegar e finalizar, até de cabeça ele sabe finalizar, ele chuta muito bem quando ele tem condição de chutar com a perna esquerda e por isso ele faz muitos gols. Mas ele não é tanto construtor de jogo enquanto camisa 10, né? E quando ele vem buscar o jogo aqui atrás, ajudar na construção, ele fica mais longe de fazer aquilo que ele faz melhor, que é finalizar. Por isso a gente sente muita falta de um jogador como o Scarpa, por exemplo, que era um outro cara que cumpria esse papel anteriormente. E agora nós não temos mais, não temos alternativas para isso também. Tem algumas peças sendo trabalhadas para que isso melhore, né? De repente o Luiz Guilherme eu ainda não estou convencido, porque eu ainda não vi o suficiente, mas pode ser que ele seja um cara que consiga trabalhar um pouco melhor isso. E é por isso que o time do Palmeiras aparenta ser muito melhor quando tem os dois meninos nas pontas, exatamente porque eles são jogadores mais imprevisíveis e que têm algum recurso a mais, que no caso deles, pela juventude, a velocidade, é o arranque, é poder fazer uma jogada individual que também clareia espaço. Não só com passes você clareia espaço, mas também com fintas, dribles, velocidade. Tudo isso compõe, né, essa construção ofensiva. Então essa é uma observação geral que eu queria fazer. E antes de eu comentar um pouco mais sobre o campeonato e a tabela, queria deixar só mais um registro. Eu assisti a transmissão do Premier desse jogo e logo no começo da partida, a repórter de campo, que eu não vou dizer o nome aqui, mas ela fez uma introdução muito engraçada, né? Ela falou assim: a torcida do Palmeiras está reclamando com a presidente Leila Pereira, porque ao longo da semana ela deu uma entrevista sincera que desagradou muita gente. Sincera. Ela conseguiu usar o adjetivo sincera para aquela entrevista. Eu posso dizer que essa entrevista tenha sido trágica, deplorável, infeliz, deprimente, estapafúrdia, catastrófica, desrespeitosa, inoportuna, mas o adjetivo sincera não é uma das palavras que eu escolheria para qualificar aquela entrevista, que não foi uma entrevista também, né? Foi mais um pronunciamento. Enfim, voltando para o Campeonato Brasileiro, eu vou passar rapidamente pelos resultados. Jogando em casa, o Grêmio perdeu do Atlético Paranaense 2-1, Curitiba perdeu do Cuiabá de 3-0, América Mineiro perdeu do Botafogo por 2-1, Vasco ganha do Fortaleza por 1-0, eu vou comentar um pouco sobre o Fortaleza daqui a pouco. O Goiás venceu o São Paulo jogando em casa por 2-0, Bahia fez 1-0 no Internacional, Palmeiras 0-2, né? Perdeu de 2-0 do Atlético Mineiro. Flamengo fez 2-0 no Cruzeiro, na estreia do Tite. Eu não consegui assistir essa partida porque foi no mesmo horário. Eu quero ver mais depois como vai ser esse trabalho. O Santos tomou um 3-0 do Red Bull Bragantino, que faz excelente campanha. O Fluminense está jogando agora, nesse momento, com o Corinthians. Então, eu não tenho como comentar essa partida por razões óbvias, né? Olhando para a classificação, eu queria fazer alguns destaques, né? Depois dessas 27 rodadas jogadas, a gente vê que, Botafogo segue líder com 9 pontos de vantagem, seguido pelo Bragantino, que vem fazendo uma campanha surpreendente. Até o momento não acho que vai alcançar o Botafogo, porque também é um time que tem algumas oscilações, mas é um time que está fazendo por merecer. No começo do campeonato, acho que ninguém apontaria o Red Bull Bragantino como um dos líderes, assim, mas tem feito por onde, não está ali por acaso. Já o Flamengo, com esse resultado de hoje, ficou em terceiro com 47 pontos, se coloca numa posição do G4 para se classificar para a Libertadores, e é sobre isso que eu queria falar, né? O Palmeiras agora está fora, depois de muitas rodadas, fora do G4, e se não ficar atento até o final do campeonato, pode não se classificar diretamente para a Libertadores, o que seria um resultado muito ruim para a temporada do Palmeiras, né, dada todas as expectativas no começo do ano. Então ele segue empatado aqui, são 44 pontos junto de Atlético Paranaense, né, que venceu, e o Grêmio, que por sua vez também é um time que tem muita oscilação ao longo da temporada. Então, sempre que parece que vai engrenar, eles perdem. Sempre que parece que eles vão afundar, eles ganham. Então, precisa tomar cuidado, né? Porque está na mesma situação que o Palmeiras, basicamente. O Atlético Paranaense está me surpreendendo ao chegar a 44 pontos. Atlético Mineiro tem 43, Fortaleza 42, Fluminense 41. E até o Fluminense, eu queria colocar todo mundo aqui nessa briga por G4. Você vê que entre o Grêmio, que é o último, e o Fluminense são só 3 pontos. E eu destaco isso porque o Fluminense pode conseguir uma vaga direto para a Libertadores, caso ele seja campeão da própria Libertadores. Então ele não precisaria disso. Mas, caso não seja campeão, tem condições de disputar pelo Brasileiro. E o mesmo vale para o Fortaleza, que pode conseguir uma vaga para a Libertadores também, em função da Copa Sul-Americana, da qual o time é finalista. Também chegaria na Libertadores por essa forma, mas no caso do Fortaleza eu acho que é melhor ficar um pouco mais atento, porque é um time que não tem um elenco tão recheado, tão farto assim. E, mais uma vez, você não tem garantias que você vai ser o campeão da Sul-Americana. Então, é preciso se manter pontuando e não pode dar vacilos para continuar nessa disputa e buscar a vaga pelo Campeonato Brasileiro, caso seja necessário. Vamos lá, seguindo aqui na tabela, a gente tem o Cuiabá com 36, o São Paulo com 35, o Internacional 32, Bahia 31. Empatado com o Bahia tem também o Cruzeiro e o Corinthians, que também tem 31.
Aí o Vasco é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 30. O Santos, que perdeu de 3-0, volta para a zona de rebaixamento com 30 também, assim como o Goiás, com a mesma pontuação. Curitiba tem 20 e América Mineiro tem 18. Quanto aqui à zona do rebaixamento, eu diria que o América Mineiro já está numa situação, embora tenha 33 pontos em disputa, já é uma situação muito difícil, né? O América Mineiro, para mim, já está rebaixado, e o Curitiba também em situação muito parecida. O Curitiba às vezes tem uns jogos assim que ele se destaca, né? Faz uma boa partida e ganha, às vezes ganha bem até, mas é muito inconstante, são resultados muito esporádicos, é uma situação muito complicada. Mas o que eu queria dar de destaque aqui mesmo é mais a questão dos times que estão até aqui a posição do Cuiabá, do São Paulo, sobretudo do Internacional, né, para baixo. Do Internacional para baixo são só 2 pontos até a zona de rebaixamento. E olha que o Internacional é o 12º, então o campeonato, assim como está embolado lá em cima na Libertadores, está embolado aqui embaixo na zona do descenso também. Então correm risco todos esses times. Então mesmo o São Paulo, que tem 35 pontos, de repente em 2 rodadas que ele tropeça, ele já está ali beirando a zona do rebaixamento também. É claro que aqui na zona de rebaixamento a gente sempre leva em conta que esses times não estão aqui à toa. É porque eles têm um aproveitamento baixo de pontos, então eles não pontuam tanto assim. Às vezes a tabela perdoa, você tropeça uma rodada, tropeça outra e ainda não vai para as últimas posições porque os outros times também perdem. Mas você não pode contar com a sorte, né? Então é bom esses times começarem a pontuar logo. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu tentei mudar um pouco o formato, eu pretendo fazer mais mudanças conforme a reação de vocês. Então eu fiz uma análise mais geral do panorama ali do Palmeiras, fizemos uma análise geral do Campeonato Brasileiro e eu destaquei alguns pontos que eu achei que deveria destacar nessa rodada. E em cada rodada que eu observar alguma coisa mais interessante, eu vou vir comentar com vocês. Então eu peço que vocês continuem dizendo o que vocês estão achando, né? Avaliem aí o vídeo. Se você quiser receber mais vídeos, inclusive é só se inscrever aqui no canal. Deixa a sua opinião. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!